Olá, estudantes da segunda série, eu sou a professora Railda de Matemática, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula nós vamos hoje trabalhar com geometria plana, perímetro e área. Acompanhe comigo os objetivos. Nós vamos retomar os conceitos de área e perímetro e também vamos resolver situações, problemas envolvendo, tanto a área quanto o perímetro. Vamos pensar um pouquinho. Você já ouviu essa pergunta? O quadrado é um retângulo? E o conceito de área e perímetro está bem claro para você? Então, nós vamos aí rever todos esses conceitos e faremos exercícios super interessantes. Então, primeiramente, vamos aí definir o que são essas áreas das figuras. Então, as áreas das figuras planas medem o tamanho da superfície da figura. Deste modo, nós podemos pensar que quanto maior a superfície da figura, maior será a sua área, concorda? E quando eu falo em perímetro, então perímetro é a medida do contorno de uma figura geométrica e pode ser obtido pela soma dos lados de um polígono ou, no caso da circunferência, por meio de uma fórmula que a gente já vai rever. Ele é definido como a medida do contorno de uma figura geométrica, logo é uma medida de comprimento. Aqui tem algumas figuras planas importantes que eu vou passar para vocês, mas eu gostaria que você desenhasse e anotasse aí no seu caderno com todas essas especificações, que é uma forma realmente daí da gente relembrar. Então, dentro dos triângulos, nós temos uma classificação deles, Quando eu tenho todos os lados iguais, ele é chamado de equilátero. Quando eu tenho dois lados iguais, isósceles. E quando ele tem os três lados diferentes, ele é chamado de escaleno. Tenho certeza que você lembrou disso. E também temos a área do círculo, que nós também depois vamos aí rever como que calcula tanto a área quanto o perímetro. Essas figuras também são super importantes da gente relembrar, que são os quadriláteros, Então aqui eu tenho tanto o quadrado, tenho o retângulo, o losango, o trapézio. Então são todos aí polígonos que são chamados de quadriláteros. Então anote no seu caderno essas duas telas para que a gente daí dê continuidade na aula. Antes da gente dar início aos exercícios, vamos acompanhar um exemplo? Então, um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de largura por 70 metros de comprimento. Então já visualiza lá na sua mente como que seria
essa figura geométrica, ou seja, como que seria esse campo de futebol. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia correndo ao redor do campo. Sendo assim, determine. Letra A. Quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa no campo? Letra B. Quantos metros eles percorrem ao dar as 5 voltas e meia ao redor do campo? Letra C. Se eles repetem essa corrida 5 vezes por semana, quantos metros os jogadores correm em uma semana? Super interessante para que a gente aí relembre como nós fazemos esses cálculos. Então, primeiramente, lá na letra A, ele pede, então, quantos metros eles correm uma volta. Então, a figura, né, a gente já consegue visualizar que é um retângulo e ele nos dá as medidas, né, ó, 100 e 70. Para uma volta, basta eu somar tudo isto, certo? Então, a volta completa no campo é 340 metros, ok? Então, conseguimos responder a letra A. Na letra B, quantos metros eles percorrem ao dar as 5 voltas e meia? Se uma volta é 340, basta multiplicar por 5 voltas e meia, que é 5,5, que no caso aqui me deu 1.870 metros. Porém, na letra C, ó, eles repetem, né, essa corrida 5 vezes por semana. Então, logo, esses jogadores, eles percorrem aí, dentro da medição deste campo, 9.350 metros, né? Então, são cálculos, né, muito fáceis da gente fazer, principalmente quando a gente retira do texto e consegue aí desenhar a figura. E tendo os conceitos, né, já bem formados aqui, né, na nossa memória, relembrando como que eu calculo o perímetro, né, neste caso de uma volta, eu vou respondendo tranquilamente as demais perguntas. Então agora nós vamos fazer um praticando para a gente ver se realmente nós estamos aí conseguindo relembrar e carimbar o nosso aprendizado aí com área e perímetro. Qual é o valor de x, sabendo que as figuras abaixo possuem o mesmo perímetro? Então observe que nós temos duas figuras. O quadrado, que é o que ele quer saber, então todos os lados do quadrado é x, e do retângulo ele me deu as dimensões, né? 10 e 4. E ele quer saber, então, qual que é o valor de x. Então, o que eu devo fazer? Como que eu devo resolver? Como ele quer o mesmo perímetro, então eu tenho que achar o valor do lado de x. Então, importante aí que você anote no seu caderno, faça, né, desenhe as figuras geométricas representadas e tenho certeza que você chegará aí na resposta certa.
Vamos fazer a conferência? Acompanhe comigo então. Como a prof deu a dica, você então soma, né, todos os lados aqui do quadrado, que no caso é x, e do retângulo, que já tem as medidas. Então, 4x igual a 28. Então, lembre que o retângulo eu tenho este lado igual a este, as laterais da mesma forma. Aí, basta eu dividir, né, o 28 por 4, logo, o lado, né, do quadrado vale 7. E eles têm o mesmo perímetro, né, que é 28. Muito fácil, né, muito tranquilo. Aí é uma forma, né, da gente relembrar aí perímetro. Agora nós temos as fórmulas de algumas figuras super importantes também, que utilizaremos aí no decorrer da nossa matéria, que é a área e o perímetro das figuras planas mais utilizadas em exercícios. No caso aqui do triângulo, relembrando, a área é base vezes altura sobre 2. O perímetro é a soma de todos os lados, certo? Já o quadrado, tenho certeza que você também já lembrou, L é o quadrado, né? Para eu descobrir a área. E o perímetro, basta eu fazer a soma de todos os lados. Então, é importante que você tenha anotado isso para que você, precisando num exercício, você vai lá, recorra rapidamente no seu caderno e confira as fórmulas. No retângulo, eu tenho para a área base vezes altura e para o perímetro, que a gente acabou de ver aí um exercício anterior, eu posso fazer a soma, né, da base vezes altura 2 vezes ou basta eu multiplicar também. Chegarei no mesmo resultado. E aqui eu tenho do losango, do círculo e do trapézio. Então, lembrando que o losango eu tenho 2 diagonais, né? A gente chama da diagonal maior e da diagonal menor, dividido por 2. E o perímetro, basta eu somar todos os lados. No trapézio, da mesma forma, eu tenho uma base maior, que a gente coloca como um B maiúsculo, né, aqui, e a base menor indicando pelo B minúsculo, vezes a altura dividido por 2. No perímetro, né, basta eu somar todos esses lados. Então, consigo diferenciar muito bem aí, dessa forma, como calculo a área e o perímetro. E da mesma forma, no círculo, né, para a área é πr ao quadrado e para o perímetro 2πr, que seria a parte circular, né? Então, aqui estão as principais, né, figuras planas que a gente utiliza muito aí em exercícios. Então, eu quero que você anote no seu caderno, de preferência às vezes com cores diferenciadas em cada figura, dê um destaque aí nas fórmulas.
Então, após você ter aí anotado no seu caderno, a gente vai concluir então a parte da área. Então, o que é a área? A área é a medida de uma superfície. Então, vamos pegar aqui como exemplo esse campo de futebol. Então, ele tem as medidas da superfície aqui no gramado, né? 100 por 70. Como que eu faço, então, a medida dessa área, né? Eu vou calcular, então, 70 vezes 100. Ou eu posso também, dessa forma, usando aqui, ó, uma unidade de área, porque ali ela não me disse se era em centímetros quadrados ou metros quadrados. Então, vai ficar 7 vezes 10 unidade dessa área. Ou se eu tiver, por exemplo, aqui com os metros, eu já sei que vai me dar metros quadrados nessa área, certo? Então, depende muito da situação que eu estiver trabalhando. Quando é a área, lembre que sempre é o quadrado. Quando eu tenho somente a medida do perímetro, eu vou usar a unidade de área, ou seja, em centímetros ou metros ou até mesmo quilômetros, certo? Vamos fazer mais um exercício para que a gente realmente aí reveja com todo o cuidado sobre área e perímetro. Então, é um exercício que caiu lá na PUC do Rio em 2008. Um festival foi realizado num campo de 240 metros por 45 metros. Sabendo que por cada 2 metros quadrados havia, em média, 7 pessoas. Quantas pessoas havia no festival? Então, aí é uma situação bem interessante, né? Que tem um show lá e a gente quer saber, então, quantas pessoas, né, no total haviam de acordo com essa medição. Então, anote também aí no seu caderno, olha que importante trabalhar com área e perímetro e são cobrados aí nos vestibulares.
Vamos então fazer a conferência dessa questão do vestibular? Acompanhe comigo. Então, para saber o número de pessoas que estavam no festival, nós temos primeiro que encontrar a área, certo? Então, pela descrição, o local tem uma forma de um retângulo, certo? A gente consegue aqui identificar, né, ó, 240 por 45. Então, eu vou fazer, né, base vezes altura. Nesse caso, a área total deste campo, ela vai ter 10.800 metros quadrados. O que mais que eu tenho de informação? Sabendo que por cada 2 metros quadrados haviam 7 pessoas. Então, obtendo essa informação que são 10.800 metros quadrados no total, em cada 2 metros havia 7 pessoas. Sabemos então que em 1 metro, se em 2 metros é 7, em 1 metro, 3,5. Concorda? Aí nós vamos multiplicar a medida da área pela quantidade de pessoas em cada metro quadrado. Que no caso aqui, a gente chegou à conclusão, né, que se para 2 metros é 7, para 1 metro quadrado, 3,5. Aí eu tenho que nesse campo cabe 37.800 pessoas, que é a pergunta inicial. Quantas pessoas haviam, né, nesse festival? Então, primeiramente, né, achamos a área, aí fizemos uma interpretação que para 2 metros é 7, então logo para 1 metro, né, que fica muito mais fácil, 3,5. Fazendo a multiplicação, é bom observar que é importante que você faça essa multiplicação ali no teu caderno, a lápis, né? E depois confira na calculadora, porque lá no vestibular, né, a gente não usa calculadora. Então aí estamos treinando, estamos retomando, né, conteúdos, então a importância de você também é fazer esses cálculos manualmente. Então o que nós vimos? O conceito de área e perímetro, né? Lembrando que o perímetro é sempre o contorno da figura, né? Ele vai ter um texto, uma apresentação e você tira essa informação através de uma figura, de um desenho, coloca os dados que te facilita muito o cálculo. E a área que é a superfície. Então, lembrando que no perímetro nós fazemos a soma e deixamos numa unidade de área, seja ela qual for, centímetros, metro ou quilômetro. E para a área nós fazemos a multiplicação dessas medidas, observando que quando eu trabalho com a área, utilizo o quadrado, né? Ou seja, centímetros quadrados ou metros quadrados ou até mesmo quilômetros quadrados. Bom, gente, então, na aula de hoje a gente reviu aí esses conceitos de geometria plana. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!